As fontes de um direito, exatamente essa origem, são exatamente da onde nasce o direito, da onde a gente vai ter as bases, o contorno e o desenho do ordenamento jurídico de cada uma das disciplinas, de cada um dos ramos que a gente estuda. No caso do direito administrativo, as fontes dele são comuns, mas um alerta são as mesmas dos outros. Como todo ramo do direito, ele vai se socorrer primordialmente na lei. Todo direito é um direito porque ele vai se socorrer na lei. Aliás, nós estamos falando de Estado, mas nós estamos falando não de qualquer Estado. Nós estamos falando de um Estado de direito. Olha só que legal. Estado de direito. E o que significa Estado, você já sabe. Uma população num território que tenha poder soberano. Dalmo de Abreu Dallari acrescenta a necessidade de perseguir uma finalidade pública, mas não vou voltar em conceito de Estado. E um Estado de direito não é qualquer Estado. É um Estado que está sob o império da lei. Olha só que legal. O que isso significa? Em todos os estados, desde que o mundo é mundo, nós temos um império da lei, mas a lei do monarca. O rei acordou hoje e mandou cortar a cabeça do cara. Falou, mas você fez a mesma coisa que o cara, rei, vou cortar a sua cabeça. Não, eu não. Eu não preciso me submeter a esse tipo de situação. É a doutrina do The King do no wrong. O rei não erra. O rei fala o que é e você tem que cumprir, pronto e acabou. Isso era nos estados absolutistas antigos. Modernamente, o Estado de Direito, como o império da lei, nós temos a submissão dos súditos, dos particulares, dos administrados à lei, mas também, e com maior razão e com muito mais intensidade, a submissão do próprio Estado. Então, a fonte do direito, no Estado de Direito, diretamente vai ser a lei. Tá? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas a primeira alerta que eu quero fazer, antes que você me pergunte, nós não temos um código administrativo. Então, o direito administrativo, ele não está codificado, não tem uma consolidação de normas administrativas num único diploma, e que você vai ler lá do artigo 1º ao artigo 2500 e saber tudo o que existe produzido. Ele é constituído por leis esparsas. E diferentemente do direito civil, diferentemente do direito penal, que também tem leis esparsas, mas ele tem um código base. No direito administrativo, nós vamos buscar o conhecimento em alguns diplomas específicos, o que são mais cobrados na sua prova, é claro. Primeira observação é que a Constituição Federal destinou um capítulo inteiro para a administração pública, lá no artigo 37 seguinte da Constituição Federal. Então isso é de extrema importância que você leia. É legal que você, depois de assistir algumas aulas, depois de consultar o material de apoio das suas aulas, efetue a leitura dessa Constituição para que você não fique muito perdido, você que talvez não esteja habituado a estudo de lei seca. Lei seca é a letra da lei, tá? Porque outro dia eu falei de lei seca para um cidadão ali, o cara falou assim, mas o que o negócio de beber e dirigir tem a ver com concurso público? Não tem nada a ver. Não é isso que eu estou falando. Estudo de lei seca é pegar a lei e ler ela, artigo 1º, artigo 2º, daquele jeito. Então é importante que você leia esses artigos. Agora eu não estou falando de fontes propriamente do direito, são fontes, mas eu não estou falando aonde que nós vamos buscar o direito. Estou dizendo os diplomas aplicáveis. Então, principalmente o artigo 37 seguintes da Constituição Federal, do 37 ao 41, Lei 8.112 trata do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 8.666, normas gerais em matéria de licitação e contratos, a Lei 9784, que estabelece o procedimento administrativo federal, e algumas outras leis que nós vamos citar aqui, como, por exemplo, eu trouxe no princípio da publicidade a Lei de Acesso à Informação. Nós temos diplomas espalhados, a Lei das PPPs, as parcerias público-privadas, a Lei das concessões públicas, nós temos um monte de leis, e isso tudo eu vou consolidar aqui para você e trazer mastigado no curso, beleza? Tá. Dito isso, da onde que vai sair, diz que sai da lei, eu vou voltar aqui a tratar das fontes como origem do direito administrativo. Então, eu já disse que a fonte primordial é a lei, mas a doutrina normalmente traz a divisão entre fonte material e fonte formal. A fonte material para a doutrina são o próprio conflito dos fatos, a verificação do mundo real
que enseja uma regulação legal e o Estado atua naquela determinada circunstância, naquela determinada contingência. Por exemplo, verifiquei que preciso construir a escola. Vamos tomar as providências, vamos gerar as fontes formais com base nesse fato material. É a ocorrência da contingência no mundo real. São os fatos que originam a lei. Então, o material não vai ser objeto do nosso estudo, porque não dá para ficar estudando tudo que dá origem à lei, né? Principalmente para concurso. Então, o material são os fatos. Já as fontes formais do direito administrativo, aí sim nós temos a produção legislativa, nós temos o direito positivo. O direito positivo é aquele direito que está escrito na lei. Dentro das fontes formais é que nós vamos ter essa divisão aqui, entre fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias, em qualquer ramo do direito, em qualquer coisa que você for estudar que tenha a ver com disciplina jurídica, a fonte primária do direito é a fonte que pode criar direito novo. Vou anotar isso para você. Vou tirar esses riscos daqui que vão me atrapalhar. Então, a fonte primária é a fonte que cria direito novo. Cria direito novo. Fernando, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para criar direito novo, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, e você vai lá no McDonald's e está assim na parede do McDonald's. Não aceitamos cheques, conforme artigo 5º, item 2 da Constituição Federal. Apesar da impropriedade, aquilo lá é verdadeiro. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, para criar direito novo, leia-se direitos e obrigações. Você precisa de lei formal. Então, fonte primária sempre vai ser a lei formal. Só que o que se enquadra no conceito de lei formal? Lei, em sentido amplo, engloba a Constituição Federal, é uma lei formal e a maior lei formal de todas. E dentro da Constituição Federal nós temos as emendas constitucionais. Então, a Constituição Federal, as emendas constitucionais. Nós temos as leis, mesmo, em sentido estrito, lei ordinária, lei complementar e lei, e lei delegada. Lei ordinária, lei complementar e lei delegada, que esse povo aqui pode criar direito novo também. Nós temos, junto com isso aqui, as medidas provisórias, que apesar de expedidos pelo chefe do Poder Executivo, têm força de lei. Nós temos ainda os tratados e convenções internacionais. Tratados internacionais. Qualquer tratado internacional? Não, somente aqueles que tenham sido devidamente internalizados no direito nacional, no direito brasileiro. Para a internalização de um tratado realizado no exterior, um tratado internacional, depois da assinatura do chefe do Poder Executivo, ele é submetido à ratificação do Congresso Nacional, que por meio de um decreto legislativo afirma que ratifica. Ratificado, ele volta para o Presidente da República, o Presidente da República publica ele por meio de um tratado internacional para que possa valer na ordem nacional, para que ele produza efeitos no ordenamento jurídico nacional. Ele, após assinado pelo Presidente da República, ele é remetido ao Congresso Nacional, que referenda o tratado por meio de um decreto legislativo. Após o referendo do Congresso Nacional, ele volta para o Presidente da República, que o ratifica, deposita um instrumento lá no órgão de depósito previsto no tratado e promulga por meio de um decreto presidencial. Só após a publicação do decreto e que promulga o tratado na ordem internacional é que ele produz efeitos vinculantes internos. E segundo a jurisprudência do STF, salvos os casos especiais, os quais se incluem, segundo a doutrina internacionalista, os de direito tributário, que tem status supralegal, os que tratem de direitos humanos, que também têm status supralegal, ou os de direitos humanos aprovados conforme os requisitos das emendas constitucionais, que têm status de emenda constitucional, eles têm força de lei ordinária. Então o tratado está aqui ao lado das leis ordinárias em regra. Tá? Esse iter dos tratados não vai ser cobrado de você em direito administrativo.
Isso pode vir a ser cobrado em direito constitucional, em direitos humanos, em direito internacional, a depender da prova que você for fazer. Tá? Mas então, as fontes primárias são sempre aquelas que criam direito novo. E para criar direito novo no Brasil, a gente precisa de lei, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. E a lei aqui é em sentido amplo. Lei em sentido amplo engloba a Constituição Federal, suas emendas, as leis ordinárias, complementares e delegadas, que não têm hierarquia entre elas. A diferença só é a forma de aprovação. As medidas provisórias editadas pelo Presidente da República nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, que tem força de lei, e os tratados internacionais que tenham sido devidamente internalizados no direito brasileiro. Isso são fontes primárias. As fontes secundárias, no entanto, elas são só para a fiel execução das leis. As fontes secundárias não podem criar direito novo. Não criam direito novo. São os atos infralegais. Quais são os atos infralegais? São atos que não podem criar direitos e obrigações e são expedidos pelas próprias autoridades administrativas no exercício de sua competência. Os atos infralegais são os decretos presidenciais no exercício do poder normativo, que tem o presidente da República e os chefes do poder executivo. São as instruções normativas expedidas pelos órgãos de execução. São as ordens de serviço, são as portarias, são as circulares. São tantos outros atos que norteiam e que delimitam a atividade administrativa. Não podem criar direito novo, mas são de extrema importância para a interpretação do direito administrativo. E na administração pública, quem faz parte sabe, a coisa só acontece se sai um ofício circular depois. A Constituição pode mudar, mas se não vier uma lei, um decreto, uma instrução, até chegar na ponta, quem vai executar o cara não cumpre. Tá? É assim que funciona na prática. Então são fontes sim, e são fontes importantes, apesar de secundárias. A doutrina acrescenta aqui, como fonte do direito administrativo, a doutrina, a própria doutrina, que é o estudo realizado por grandes pensadores da matéria, os grandes estudiosos que interpretam as leis, analisam os julgamentos, doutrina, e a jurisprudência, que é a decisão reiterada proferida pelos tribunais, pelos órgãos colegiados do judiciário. Mas eles também não criam direito novo e também não são vinculantes. Na verdade, se caracterizam mais como diretrizes interpretativas do direito administrativo, doutrina e jurisprudência. Na jurisprudência, eu tenho que fazer uma observação em relação à súmula vinculante, porque, apesar de ser o resultado de jurisprudência reiterada do STF, ela vincula, sim, os poderes e a administração pública em todas as esferas da federação, federal, estadual e municipal. Então, a súmula vinculante vincula, e se descumprir, cabe reclamação direta para o Supremo. Mas, em regra, fora a súmula vinculante, a jurisprudência não vincula e a doutrina também não. São mais para critérios interpretativos do que para fontes propriamente ditas. Ou talvez caracterizadas como fontes materiais que venham a ensejar a edição de lei formal. Mas é importante saber que a doutrina cita. Na verdade, a doutrina cita 4 fontes. Lei, sentido amplo, jurisprudência e doutrina, e os costumes administrativos. Que também a própria doutrina que cita já diminui a importância dos costumes administrativos, porque eles não são cabíveis em qualquer hipótese. Só são cabíveis na hipótese que não seja contra a lei, que seja de acordo com a lei. Então, tem uma lacuna, a lei não falou nada sobre isso, eu posso fazer o que eu querer. Não, você não pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer o que a lei manda. Se a lei não manda, não fala nada, você não pode simplesmente suprir a lacuna pelo costume administrativo. O costume administrativo só é admitido secundum leges. Secundum leges significa que tem que estar amparado pela lei. Beleza? Essas são as fontes. E agora nós vamos passar ao estudo dos princípios que norteiam toda a atividade administrativa. Os princípios que norteiam a atividade administrativa, primeira coisa, você tem que saber o que é princípio. Esses princípios, eles vão servir de base, de norte interpretativo para tudo que já foi produzido. Eles vão servir de amparo para quem vai produzir. Isso que eu estou falando de produzido é lei, inclusive. Os princípios têm que ser observados pela lei e, na aplicação da lei, eles vão servir para melhor interpretar o que está escrito na lei. Princípios, de maneira geral, na teoria geral do direito, é uma espécie de norma jurídica. Normalmente a doutrina divide assim, as normas jurídicas em regras e princípios.
Normas jurídicas podem ser regras e podem ser princípios. Tem gente que inclui aqui os postulados. Eu não comungo dessa opinião e isso não vai vir perguntado para você na sua prova. As regras são aplicadas na base do tudo ou nada. Ou é ou não é. Se tem duas que aparentemente regulam a mesma situação, só uma delas vai ser válida e a outra vai ser inválida. Vai ter sido revogada. Ou não recepcionada, que seja. Havendo confronto entre regras, na base do tudo ou nada, só uma prevalece e a outra some do mundo jurídico. Então imagine você que nós temos uma lei hoje estabelecendo que o prazo para a decisão administrativa de um processo é de 30 dias. E depois de amanhã vem uma outra lei e fala que esse prazo de 30 dias na verdade é de 60. E não revoga esse outro aqui. Nós temos duas normas que aparentemente regulam a mesma situação. Qual norma que vai ser apreciada? Critério de aplicação de regra, princípio de que a mais nova revoga a mais antiga, se regule a mesma matéria, logo só vai prevalecer a de 60 e a outra vai sumir do mundo jurídico. Isso é regra. Princípios não. Os princípios são considerados mandamentos nucleares, são mandados de otimização. Eles norteiam toda a atividade administrativa e são aplicados caso haja aparentemente conflito na base da ponderação. Qual que deve prevalecer nesse caso concreto? E o outro princípio some? É inválido? Não, ele fica aqui. Se outra situação ensejar a aplicação desse, vamos para o outro princípio. Então, temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Está aqui, princípio. E temos o princípio do direito à propriedade. Princípio fundamental. Qual que nós vamos aplicar no caso? Vamos ponderar a situação e, nessa hipótese, de acordo com o regime jurídico administrativo, deve prevalecer o interesse público. O direito à propriedade permanece válido e vai ter a possibilidade de ser aplicado em outro caso concreto. Os outros proprietários que não estão afetados pelaquela decisão administrativa vão continuar em gozo do direito de propriedade. Então, os princípios são aplicados de forma de ponderação e eles constituem o núcleo da ciência, o núcleo do direito administrativo. No direito administrativo, especialmente, a Constituição Federal de 88 optou por, no caput do artigo 37, trazer alguns princípios explícitos, expressos, e é por isso que eles são chamados, pela doutrina, de princípios explícitos ou expressos. Eu trouxe aqui como princípios expressos. Esses princípios que estão expressos no caput do artigo 37, atualmente, constituem o famoso LIMP. LIMP. Eu já fiz prova, na minha época de concurseiro mais feroz, em que o cara chegou ao absurdo de pedir a ordem. Hoje todo mundo sabe disso aqui. Todo mundo que está estudando já há algum tempo. A ordem em que aparecem os princípios constitucionais no caput do 37. E é essa ordem aqui mesmo. É LIMP desse jeitinho que está aqui. LIMP significa legalidade. Legalidade. Impessoalidade. Moralidade. Publicidade e eficiência. Esse último incluído pela chamada reforma administrativa promovida pela Emenda Constitucional 19 de 98. Tá? Esses outros já estavam. O Constituinte derivado incluiu o princípio da eficiência lá em 98, quando houve uma reestruturação do sistema administrativo por meio da Emenda Constitucional 19. Os princípios reconhecidos são princípios que não estão explícitos na Constituição. Nós já temos leis, tanto federal, como a Lei 9784, que traz um monte de outros princípios, como leis estaduais que prevêem a possibilidade prevêem expressamente outros princípios. Eles não estão expressos na Constituição, mas já constam de várias leis esparsas em várias esferas da federação. Nós vamos ver os principais reconhecidos. Os expressos nós vamos ver todos. Os reconhecidos nós temos um monte de princípios, nós vamos escolher os que mais caem na sua prova, tá? Vamos começar pelos expressos. E o primeiro deles é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, amigo, ele é o fundamento de todo o Estado de Direito.
Lembra que eu falei que o Estado de Direito é o Estado do Império da Lei? Então, o Estado do Império da Lei ele se funda, entre outras coisas, no princípio da legalidade. A legalidade vinculando a administração mesmo, o próprio Estado e os particulares. Ele tem tamanha expressão que o princípio da legalidade está previsto para o particular no artigo 5º, inciso 2, na cláusula genérica de legalidade, que é o que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Ele está no artigo 37 da Constituição como princípio da administração pública, que é o viés que nós vamos estudar agora. Ele é princípio orçamentário, ele é princípio tributário, ele é princípio penal. Expresso na Constituição. Expresso. Então, o princípio da legalidade, ele é curial, ele é indispensável para a organização de qualquer Estado de direito. Mas o princípio da legalidade com a visão do direito administrativo, ele difere um pouquinho, mas decorre do aplicável aos particulares. O dos particulares está lá, ó, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma senão em virtude de lei. Então você tem total liberdade de agir, eu, temos total liberdade para agir, salvo nas hipóteses em que a lei restringe a nossa ação. Então a lei fala, olha, você tem que fazer isso, aí você é obrigado. Agora, se ela não falar nada, você pode fazer o que você quiser. Com o direito administrativo, no caput do 37, é diferente. Ele não explicita isso lá, tá? Uma coisa decorre da outra. É uma associação entre os dois conceitos. No direito administrativo, a leitura que deve ser feita do princípio da legalidade é que a administração só é possível agir quando a lei manda. Ela só tem ação quando a lei determina. Por quê? Porque a administração, na maioria de suas atividades, atua restringindo direitos individuais, atua limitando direitos individuais. Para que o particular venha a poder sofrer limitação, precisa de lei. Logo, a administração, para limitar, só pode agir nos casos expressamente previstos em lei. É essa leitura que eu quero que você faça do princípio da legalidade. O princípio da legalidade em matéria administrativa exige que o administrador, que o agente público, que a administração pública, por meio de seus órgãos e pessoas jurídicas a ela vinculadas, ajam apenas quando houver autorização legal. Beleza? Princípio da legalidade. Seguindo, o princípio da impessoalidade. Esse é um dos princípios preferidos do examinador, tá? O princípio da impessoalidade, ele é também chamado, ó, tá aqui, princípio da finalidade. Finalidade pública. Em qualquer ação do agente público, em qualquer conduta da administração pública, o fim perseguido tem que ser a finalidade pública, o interesse público. Se o cara agir movido por anseios pessoais, movido por sentimento de vingança, movido com uma ação direcionada para a satisfação de um interesse particular, esse ato vai ser viciado. Ainda que previsto na lei. Como assim? Assim, o cara tem direito, por exemplo, um órgão de fiscalização estatal, um conselho de profissão, vai fiscalizar um determinado consultório médico. Ele tem a contribuição para fiscalizar todos os médicos que estão vinculados a ele. Só que a mãe dele foi no médico. E o médico tratou ela mal, atrasou, e ele não gostou. Ele tem a previsão legal para efetuar a fiscalização dos médicos? Tem. Só que quando ele sai do escritório dele, movido pela ânsia de ferrar o médico que atrasou para atender a mãe dele, ele estaria agindo de maneira que se subsume à lei, se adequa ao que a lei descreve, mas movido por uma finalidade particular. Esse movimento para a atividade particular invalida o ato. Macula o ato. E esse princípio ele vai vir sempre associado, ou normalmente associado, ao princípio da moralidade. Porque a atuação ética, justa, com correção do agente público, necessariamente tem que perseguir a finalidade pública também. E vai relativizar esse princípio da impessoalidade. Então, o princípio da impessoalidade, a gente pode adotar ele sob dois aspectos. O primeiro aspecto
é que não pode haver discriminação ou privilégios a pessoas determinadas. Privilégios não existe. Privilégios a pessoas determinadas. Então o cara, ele tem que tratar todo mundo de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, como corolário do princípio da isonomia. Isonomia é isso, tá? Em linhas gerais. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Não adianta tratar todo mundo igual se as pessoas estão em status, em situações diferentes. Isonomia. Então o princípio da impessoalidade é uma decorrência do princípio da isonomia também. Então ele tem que tratar todo mundo de maneira igual. Ele não pode ser movido. Vou colocar 3 observações. Não pode agir em interesse particular. Outro exemplo legal. O administrador público, ele tem que construir, de acordo com as leis orçamentárias, uma quantidade X de pavimento na região. Então tá lá, um valor X destinado para a pavimentação. E daí o cidadão, ele tem uma fazenda próxima à cidade, só que tem um trechinho ali de 4 km de terra. Só que só tem a fazenda dele lá. Não tem mais nenhuma razão para que ele promova o pavimento ali. E ele fala assim, não, vamos pavimentar lá. Ele está agindo dentro da lei, dentro dos limites orçamentários, mas o ato é viciado. O ato é viciado por ferir o princípio da impessoalidade. Ele está asfaltando aquele trecho porque ele quer chegar mais fácil na fazenda dele. Ele está agindo movido por interesse particular. E uma terceira vedação decorre do que dispõe o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que é a vedação à promoção pessoal. A promoção pessoal às custas, às expensas da administração pública. Então o cara, ele tem que fazer publicidade, tem verba de publicidade e tem que divulgar as ações que o governo dele fez. Acontece que ele vai lá e coloca ele lá, aparecendo, se promovendo e estabelecendo uma forma de autopromoção, de se alavancar às custas da publicidade do governo público, do dinheiro público. Nessa hipótese, caso venha a aferir, aqui venha a ficar evidente essa autopromoção, o ato é viciado e isso é inválido e o cara vai responder pelo excesso. Também como decorrência do princípio da impessoalidade. Eu tenho que te alertar, no entanto, que o princípio da impessoalidade não afasta a possibilidade de ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? É aquele tema polêmico que determina a reserva de vaga para deficientes físicos, ninguém contesta tanto, mas a reserva de vagas para afrodescendentes e índios, em universidades públicas e agora em concursos públicos. As ações afirmativas têm por objetivo reparar distorções históricas, promover a inclusão meio que forçada de pessoas que, teoricamente, viveriam à margem da sociedade, para que isso, ao se tornar normal, apesar de por força impositiva, venha a ser naturalmente absorvida e a política afirmativa possa ser suprimida. Isso é previsto, inclusive, no âmbito internacional de tratados da ONU. As ações afirmativas são reconhecidas no plano internacional e no Brasil também, inclusive com o julgamento do STF, que reconheceu a constitucionalidade do sistema de cotas para o ingresso nas universidades públicas. Agora estão sendo estabelecidas cotas para os concursos públicos, o que não foi apreciado ainda pelo Supremo, mas na linha do que já foi decidido pelas universidades também deve ser mantida a sua constitucionalidade. Em relação ao princípio da impessoalidade, eu quero destacar ainda, na linha da jurisprudência do STF, a súmula vinculante 13. A súmula vinculante 13 não cai. Eu não gosto de usar essa expressão, mas é verdade. Não cai, despenca. A súmula vinculante 13 é a súmula que veda o... Opa, o que eu fiz?
É a súmula que veda o nepotismo. A súmula que veda o nepotismo, ela não está escrita em nenhuma lei, mas ela tem uma redação muito específica e com jeitão de lei. O Supremo entendeu que tudo isso que ele diz aqui decorre diretamente da Constituição. Decorre dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Princípio da impessoalidade, moralidade e eficiência. O Supremo diz que decorre diretamente da Constituição, ele conseguiu extrair esse texto aqui. Inclusive veda o nepotismo e o nepotismo cruzado, que é, o que é nepotismo? É empregar parente na administração pública em cargos em comissão. Então diz lá a súmula, leia com atenção. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, o examinador é tão sacana que ele gosta de trocar isso aqui, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração, o cara não precisa prestar concurso. Ou de confiança. Ou ainda função gratificada. A função gratificada é reservada aos servidores de carreira, mas é um plus que o cara vai receber caso desempenhe função de chefia, direção, assessoramento. Da administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste, mediante as designações recíprocas, viola a Constituição. Então não pode empregar parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, em cargo de comissão ou função de confiança, e nem o nepotismo cruzado. Você contrata o meu parente que eu contrato o seu. É vedado, tá? Exceções à súmula. Concurso público, evidentemente, apesar de não se recomendar que e algumas leis e alguns regimentos internos vedam a ocupação de cadeiras entre cônjuges, entre parentes, mas isso são situações que refogem a súmula. Os concursados não estão vedados de ocuparem cargos, mas é recomendado que não haja essa relação de subordinação entre eles. E exceção à súmula é nomear parente para cargo político. No caso, ministro de Estado, secretários de Estado e secretários de município. A súmula não veda e o Supremo já disse que pode nomear ministro, nomear secretário que seja parente e não se aplica a súmula vinculante. Beleza? Estude isso, coma essa súmula, entenda o que ela quer dizer, porque ela certamente vai estar na sua prova. Tranquilo? Um abraço para você e até a próxima.